Olá! O que as línguas, os sistemas planetários e as instituições têm em comum? Aparentemente nada, não é? No entanto, existe um princípio de organização que se encontra em toda a natureza, nos átomos, células, sociedades, galáxias e também na língua. Trata-se do princípio da hierarquia. No universo, todas as coisas se organizam hierarquicamente. Satélites giram em torno de planetas, que giram em torno de estrelas, formando sistemas solares, que giram em torno de buracos negros, formando galáxias. Elétrons giram em volta do núcleo atômico, células têm núcleo e citoplasma, cidades, estados e civilizações têm centro e periferia, países têm capital e interior, este também formado de capitais regionais, e assim por diante. Esse princípio, algo está ligado a algo que está ligado a algo, é o que chamamos de estrutura. A maioria das estruturas que existem apresenta dois tipos de relações entre suas partes, isto é, dois tipos de ligações. Horizontais, que se estabelecem entre elementos de mesma função ou importância na estrutura, e verticais, em que um elemento menos importante depende de outro mais importante. Assim, podemos ter vários planetas gravitando em torno de uma estrela. Esses planetas se equivalem em importância, isto é, o sistema poderia ter mais ou menos planetas, sem que isso alterasse o funcionamento do sistema. Mas sem a estrela em torno da qual orbitam, os planetas se perderiam no espaço. Igualmente, numa empresa, há vários profissionais trabalhando num só setor e exercendo as mesmas funções. Estão coordenados entre si e subordinados a um superior. Esses superiores, chefes de seção, por exemplo, se reportam a líderes, diretores, que respondem ao presidente da empresa. Tal hierarquia funcional é visível no organograma da instituição. Portanto, estruturas implicam hierarquia, e esta é um conjunto de relações de coordenação e subordinação entre as partes constituintes da estrutura. A essa altura você já deve ter se lembrado das orações coordenadas e subordinadas da análise sintática, não? Pois saiba que esse princípio se aplica a todos os níveis da linguagem, das sílabas aos textos. Todo enunciado linguístico, isto é, palavra, sintagma, oração, frase, parágrafo ou texto, compõe-se de uma estrutura do tipo base mais adjunto. Cada estrutura base mais adjunto pode, por sua vez, constituir nova base, capaz de receber novos adjuntos, que também podem ter uma estrutura base mais adjunto. Na nossa analogia planetária, a Terra funciona como base para seus satélites, a Lua e os satélites artificiais, que são seus adjuntos. Esse complexo Terra mais satélites, ao lado dos demais planetas e suas luas, atua como adjunto em relação ao Sol e assim sucessivamente. Na língua, fonemas se unem hierarquicamente para formar sílabas e morfemas. Morfemas se unem para formar palavras. Palavras se unem para formar sintagmas. Sintagmas se unem para formar orações. Orações se unem para formar períodos. Períodos se unem para formar parágrafos. E, finalmente, parágrafos se unem para formar textos. Em português, toda sílaba tem uma estrutura do tipo consoante, consoante, vogal, consoante, consoante. O que significa que no centro da sílaba sempre deve existir uma vogal. Sem vogal não há sílaba em português. Antes e depois da vogal podemos ter ou não consoantes ou semivogais. Além disso, em cada uma das casas C1, C2, C3 e C4, só certos tipos de consoantes ou semivogais podem ocorrer, com exclusão das demais. Por exemplo, na sílaba trans, de transnacional, temos uma estrutura do tipo ou. As combinações rtasna ou tsrna seriam impossíveis em português, o que reafirma a estrutura hierárquica da sílaba. Também as palavras obedecem a essa organização estrutural. Na palavra transnacional, reconhecemos um prefixo trans, um radical nacion, isto é, nação, e um sufixo al. O centro da palavra é o radical, que por sinal é o suporte do significado. Já os afixos trans e al exercem apenas a função gramatical de produzir uma palavra derivada. Portanto, o radical é a base, e os afixos e desinências os adjuntos. Mesmo numa palavra composta em que há dois radicais, um funciona como adjunto do outro. Em azul claro, claro é o determinante, adjunto, e azul, o determinado, ou base.
Já em social-democrata, temos coordenação entre social e democrata. Podemos decompor uma palavra em seus constituintes imediatos, eliminando seus adjuntos até chegar ao núcleo, na ordem inversa do processo da derivação. Assim, primeiro decompomos intransitividade em intransitivo mais o sufixo dade. A seguir, intransitivo no prefixo in mais transitivo. Este no verbo transir mais o sufixo tivo. Finalmente, transir se decompõe no prefixo trans mais o verbo ir, que é o radical da palavra. Sintagma é uma sequência de palavras constituída por uma palavra núcleo e seus adjuntos. Existem dois tipos de sintagmas, o sintagma nominal e o sintagma verbal. No sintagma nominal, o núcleo é um substantivo, também chamado de nome, e os adjuntos do nome ou adjuntos adnominais podem ser adjetivos, artigos, pronomes possessivos, demonstrativos ou indefinidos, bem como sintagmas preposicionais, isto é, sintagmas nominais regidos por uma preposição com valor de adjetivo. Por exemplo, livro de matemática, história do povo brasileiro. Portanto, sintagmas também têm uma base e adjuntos. Em minha camisa verde nova, o núcleo do sintagma é camisa. Subordinado a ele estão os adjuntos adnominais minha, verde e nova, coordenados entre si. O núcleo pode prescindir de adjuntos, mas estes não subsistem sem uma base na qual estejam pendurados. Por isso, posso ter minha camisa verde, minha camisa nova, camisa verde nova ou apenas camisa, mas não posso ter minha verde nova. Numa oração, os sintagmas se organizam hierarquicamente. Os sintagmas nominais, isto é, o sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, agente da passiva, subordinam-se ao sintagma verbal, ao passo que os adjuntos adnominais se subordinam aos nominais e os adjuntos adverbiais ao verbal. É por isso que as orações têm termos essenciais e acessórios. Mas as orações se combinam para formar períodos compostos por coordenação ou subordinação. E agora você já deve ter entendido por que essas orações têm esses nomes. As orações coordenadas são autônomas entre si, enquanto as subordinadas dependem de uma oração principal. Sem a principal, não há subordinadas, e estas não podem constituir períodos sozinhas. Na próxima aula, falaremos sobre o que mais nos interessa nesta disciplina, a estrutura do parágrafo e do texto. Até lá!